Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, do verso 43 ao 46. O nosso tema, a consumação da traição. O texto bíblico nos diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Meus amados, o Senhor ainda estava falando com Pedro, Tiago e João sobre a necessidade deles vigiarem e orarem quando chegou Judas Iscariotes, acompanhado de um grande número de soldados romanos, armados com espadas e porretes, a mando dos líderes religiosos judaicos daquela época. Judas era um dos 12 discípulos escolhido pelo próprio Jesus para anunciar as boas novas, porém, ele decidiu violar a confiança que o seu mestre tinha depositado nele e traí-lo de forma covarde e cruel, o vendendo para as autoridades religiosas por 30 moedas de prata, meus amados. Ao acordar a sua traição, Judas estabeleceu que daria um beijo no Senhor para que os guardas o pudessem identificar e prendê-lo. O beijo dele foi um dos momentos mais tristes da paixão de Cristo, pois o beijo era um sinal de amor e respeito que os discípulos costumavam fazer ao cumprimentar os seus mestres, e não um gesto hipócrita, como no caso de Judas, demonstrando que ele estava disposto a usar de qualquer meio para alcançar o seu objetivo. Como se isso não bastasse, ao se aproximar do nosso Senhor, Judas não só o beijou, como o chamou de Rabi, um termo hebraico usado pelos aprendizes ao se dirigirem aos mestres ou professores da lei judaica. Este ato consumou a sua traição e resultou na prisão e condução de Cristo para ser interrogado pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos que já estavam reunidos, o aguardando. A traição de Judas é um exemplo clássico de como a ambição e ganância podem levar pessoas, ainda que sigam a Cristo e estejam próximas dele, a cometerem atos insanos de covardia e infidelidade. Também nos faz lembrar que a proximidade com Deus não é garantia de que não iremos falhar. Judas vivia muito próximo de Jesus, havia sido escolhido para ser um dos apóstolos e ainda assim permitiu que a sua sede pelo poder o levasse a trair o seu mestre. Portanto, meus amados, é importante que sejamos sempre humildes, reconhecendo nossas limitações e vulnerabilidade ao pecado, sempre buscando a ajuda de Deus para que Ele nos mantenha firmes em seus caminhos e fiéis à sua vontade. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.